Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Para mim é uma grande alegria poder receber você em mais esse dia para lermos e meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 22 até o 26. Vamos iniciar a leitura. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Acabamos de fazer aqui a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, e aqui hoje ele narra uma frase, um discurso de Paulo apóstolo, que ele vem dizendo que Davi foi escolhido por Deus segundo o coração de Deus. Muitas pessoas cometem um pequeno equívoco de interpretação dessa passagem, achando que Davi era necessariamente um homem segundo o coração de Deus. E se você for olhar a história de Davi, ele é alguém que tropeçou na vida, em um dos pecados mais graves que existe, se bem que pecado não tem uma escala de mais grave e menos grave. Pecado é pecado. Mas Davi cometeu adultério, cometeu também um homicídio, matou Urias, colocou ele na frente da linha de guerra. E por isso, podemos interpretar essa passagem que Paulo diz aqui, que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Deus, nos seus critérios, escolheu Davi para ser o rei daquela época. E não necessariamente que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem de critérios certinhos, totalmente perfeito. E aqui tem uma revelação para nós. Deus, ele capacita os escolhidos. Por mais que você é alguém que falhou muito na vida, Deus pode e quer contar com você. Isso nos dá esperança para ter em vista uma vida plena, que não para no nosso passado. Afinal, o passado já foi, não tem como mudar, o que vale é agora. Por isso, ser escolhido por Deus segundo o coração de Deus é o que importa. Não importa mais o seu passado. Continue caminhando com Deus, porque Ele te escolheu para viver nessa época, nessa geração e fazer a diferença. E além disso, continuamos aqui vendo outras pessoas na história, principalmente hoje João Batista, na qual comemora-se o dia dele, aquele no qual foi o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro do Novo, o profeta da humildade. Ele que foi grande destaque por batizar as pessoas num batismo de conversão, mas no qual ele nunca quis aparecer mais do que Deus e muito menos aparecer mais que Jesus. Hoje vemos aqui, ele diz: Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias daquele que vem depois de mim. João Batista foi um homem que viveu esplendorosamente, totalmente diferente das pessoas daquela época. Vivia no deserto, comendo mel e gafanhotos, então ele tinha uma vida peculiar. No entanto, na vida de Jesus, ele é citado em comparação com o próprio Jesus, onde o povo questionava João, o jeito que ele vivia, totalmente correto, em relação a Jesus, que se envolvia com os pecadores, comia, bebia, dançava e se alegrava. João Batista foi e é especial na história de Deus, mas também um homem imperfeito. O único perfeito da história é Jesus, mas intitulado pelas pessoas imperfeito no conceito humano, porque ele ia de encontro com os ideais daquelas pessoas da época que viviam na religiosidade. Por isso,
a palavra de Deus hoje vem nos trazer um ensinamento. O que vale de fato é agradar os olhos de Deus e não necessariamente o que as pessoas pensam ou aquilo que elas desejam. E também a palavra de Deus nos mostra, desde os homens mais antigos, Abraão, que mentiu também na história, na época dele, se nós formos ler no livro do Gênesis, todos esses homens que foram escolhidos por Deus não eram perfeitos, exceto o homem Jesus, aquele no qual nós temos a nossa salvação. E a palavra de Deus deixa para nós hoje um segredo que devemos ter em mente na nossa vida se quisermos viver para a honra e glória de Deus, vivendo para agradá-lo. Os escolhidos não têm escolha. Olhe para os homens lá do passado, os homens que serviram a Deus. Muitos profetas perderam a vida, muitos apóstolos perderam a vida, foram escolhidos por Deus, mas não tiveram escolha. Os escolhidos não têm escolha. É viver para Deus, independente da consequência que tenham que viver aqui e agora. Veja Jesus, o escolhido, o filho preferido, olha onde ele foi parar, lá numa cruz, mas para nos salvar. Hoje, no dia de João Batista, podemos olhar também que ele escolhido, foi escolhido, não teve escolha e teve a sua cabeça num prato. Por isso, a palavra de Deus vem nos encorajar. Ser escolhido de Deus é importante, é fundamental na história, faremos uma grande diferença para Deus. Mas devemos ter em vista o que nos espera no futuro e não necessariamente o que nos espera aqui, agora nessa vida, mas sim na eternidade. Pois só assim poderemos viver de maneira santa, honrosa e piedosa, longe do perfeccionismo, mas buscando sempre a santidade. Parabéns por chegar aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus hoje nos convida e nos chama a sermos escolhidos por Ele, sabendo que não temos escolha, já não dá mais para vivermos apegados naquelas más práticas do passado. É preciso transformar, renovar a nossa vida conforme a vontade de Deus e caminhar, porque o que nos espera na eternidade é muito mais compensador do que qualquer coisa momentânea aqui nessa vida. Eu desejo que a graça dele ilumine o seu entendimento, te abençoe e te fortaleça. Um forte abraço em você e até a próxima!